Você já ceou? Você já curtiu? E nós estamos a pleno vapor. Um dia nós pensamos que nós poderíamos ter 10 igrejas do cinema em Curitiba. E quando nós chegamos na terceira, em 2 anos, alguém chegou e falou, por que não 10 igrejas no cinema no Brasil? Como assim? E de repente, hoje a gente já fala em 100 igrejas no cinema por todo o país, 100% voluntária. E o processo começou, chama Inc. My City, e a gente vem falando, e no final você vai conhecer um pouco da igreja no cinema, em outras cidades. Nós já estamos em outras cidades, nós já somos em outras cidades, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Mas antes, eu quero jogar aqui essa homenagem aos Dias das Mães. Não sei se na tua casa é assim, mas eu tinha 7 irmãos. Cadê a imagem? 7 irmãos, e lá em casa era o dia inteiro mais ou menos assim. Cadê a imagem? Obrigado. No lugar daquele vídeo, no começo da pregação, era mais ou menos agora. Não deu tempo? Então tá bom. Então, mais uma vez, falhamos. Visão, coragem e competência. Quem já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre esse conceito? Esse é um dos conceitos hoje mais comentado, e um dos caras que para mim é uma inspiração, expert nisso, se chama Flávio Augusto. E essa mensagem é inspirada muito na vida desse homem. Um brasileiro que tem sido referencial para países e mais países. Um cara que ele entendeu que ele não é um índio para ficar no Brasil, batendo no peito e pedir mais brasilidade. Tanto que ele mora em Portugal, sua maior empresa se chama Orlando City, que está dentro dos Estados Unidos, e ele surfa no meio do Brasil. Por quê? Porque ele entendeu que o mundo é dele. Ele entendeu que ele não é brasileiro. Você sabia que você não é brasileiro? Sabia ou não sabia? Você é brasileiro porque alguém entrouxou isso na sua vida. Você cresceu lá do berço, isso é brasileiro, nacionalidade, brasileiro. Mas o dia que você nasceu de novo, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. Você é o quê? Celestial. Quem disse que você é brasileiro? Brasileiro foi alguém que enfiou você numa caixinha dizendo assim, entra aí, você é brasileiro e o Brasil é o seu país. Mas para aqueles que nasceram do espírito, na verdade, a nossa herança é o mundo. E nós temos tido uma visão incrível sobre isso. Muitas vezes os corajosos não têm visão, sabia disso? O cara ele é corajoso, ele está pronto para explodir uma bomba que está amarrado nele mesmo. Mas tanta falta de visão que tem que ele se explode. Por quê? Porque falta visão na vida dele. Existem pessoas que têm uma visão, têm uma coragem incrível. Ele está a ponto de morrer pelas pessoas. Mas não necessariamente ele tem uma visão clara do seu futuro. Na África do Sul, nós moramos lá em 2012 e conhecemos um dos jovens mais brilhantes que eu vi na vida, chamado Darren. E o Darren, ele tinha 19, 20 anos. Eu já tinha 28, 29. Dentro do college que nós estávamos, eu e a Aline, nós éramos os únicos alunos casados. E o Darren se tornou um grande amigo nosso. Ele nos levou pelos lugares mais incríveis da região de Cape Town. Um sul-africano nativo que cresceu na pobreza e que estava dando os pulos da vida dele. Um cara que cresceu sem estrutura familiar, o padrasto batia na mãe, a mãe jogava os filhos para fora. E o Darren ele era um fruto do meio de um país onde a segregação racial ainda é muito forte, embora o apartheid tenha terminado. Mas o Darren, semana passada, nós olhando na internet, de repente a gente vê estampado no jornal a foto do Darren que nós tiramos em 2012. E quando a Aline lê lá a manchete no jornal, a manchete dizia assim: jovem interfere num assalto a uma mãe gestante e é lançado para fora do trem em pleno movimento pelo assaltante. E a coragem desse jovem, essa história me comoveu muito semana passada, porque é um jovem que ele não tem nada. Mas é um jovem que, se me perguntassem antes de semana passada o que ele faria nessa situação, ele teria feito exatamente o que ele fez.
Ele interferiu num assalto. E num trem em movimento, num metrô de Cape Town para Somerset West, ele foi jogado para fora do trem. Ele caiu, quebrou a espinha e está paraplégico. O que motivou ele a fazer isso? Motivou uma ousadia, uma coragem que falta para mais da metade da população mundial. Uma coragem que simplesmente você é impelido. Se isso acontecesse com seu filho, com a sua mãe, você faria isso. Mas como aconteceu com um desconhecido, o que você faz? Bom, não é eu que estou assaltando. Existe uma visão disseminada entre nós que mais vale um herói um covarde vivo do que um herói morto. Por isso que a gente vive num mundo de covardes. Porque os covardes estão vivos. Heróis, alguns deles morrem. E um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim, o que você acha que eu deveria fazer num caso desse? Então já se prepara, porque eu prefiro ser o herói morto. Talvez amanhã, numa situação de trânsito, numa situação da cidade, eu vou aparecer morto. Só que eu prefiro que minha filha cresça com uma lembrança de um pai herói do que tenha em casa um pai bundão. Um pai que fica reclamando do mundo e fica xingando todo mundo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nessa manhã, sobre visão, coragem e competência. O que disso você tem? A visão, ter visão é uma circunstância que normalmente nos deixa temerosos. Você sabia disso? Por exemplo, quantos de vocês já foram num clube onde tinha 3 níveis na piscina? Já foram num clube assim? Tem o nível lá de 3 metros, aí tem o nível de quantos? 8 metros, e tem o nível lá de 15 metros, certo? Quando você chega lá em cima, você chega na ponta, você fala, E você está ligado que se você for até a ponta, olhar e voltar, você não pula mais. A maioria das pessoas. Eu me lembro que a gente foi com o Emerson lá num dos BGs que passa aqui, lá na Nova Zelândia. E a gente chegou lá, e a hora de pular do bungee jump, você chega lá, você amarela. E aí teve um corajoso no nosso meio, que era o Emerson. Cadê o Emerson? Está aí? Está passando mal. Ontem ele estava o dia inteiro malzão. E ele foi lá e pulou. Pum. Só que a gente estava do lado. Vai, pula, pula. Mas, cara, por que você não pula? Ô, Emerson, você está louco, cara? Por que você está com medo? Até podia soltar o videozinho. Por quê? Porque quem está lá embaixo sempre vai falar, pula, pula. Aí você fala assim, sobe aqui. Para você gritar aí embaixo é fácil. Quando você está de baixo, é muito perto, certo? Mas quando você sobe lá em cima... Por quê? Porque visão te coloca em uma circunstância que normalmente vai te deixar temeroso. Eu funciono assim, chego lá em cima. Eu conto 1, 2, 3 e me toco. Porque se eu chegar na ponta, eu não pulo mais. O que é uma visão? Quantos aqui têm uma visão de vida? Se alguém perguntasse para você, qual é a visão da sua vida? Você teria essa resposta na ponta da sua língua? A visão, ela é mais do que apenas um slogan. A visão é mais do que apenas uma meta da empresa. A visão é mais do que um modelo de igreja. Da visão celular. Nós somos da igreja da visão do MDA. Nós somos da igreja... Não, isso aí não é visão, isso aí. Visão é mais. Não reduza a visão a isso. Não reduza a visão a um modelo de plano de negócio. Visão tem pelo menos 7 definições de visões. Eu chego ao ponto de dizer que visão é algo indefinível. Mas no grego e hebraico você chega a mais ou menos 7 definições. Uma delas é estado de êxtase, mazek. Gênesis 15:1, Deus falou com Abraão em visão. Do original, foi um momento de estado de êxtase. Aquele momento da... Say hi for everyone. Sing for us. Now dance. Ballerina. So, good. Now take your seat, please, okay? Bye-bye. Say bye-bye for everyone. Primeiro, Deus ele fala com Abraão num estado de êxtase. O cara teve um transe. Se fosse hoje, eles iam falar que foi o batismo com o Espírito Santo. Mas como que era o batismo com o Espírito Santo? Talvez podia ser, mas não era o Espírito Santo dentro dele.
Aí tem a segunda maneira de visão, que é Mará. Em Números 12, 6, nos afirma que se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ali fala de um espelho. Visão ali é uma forma de revelação. Nesse caso, ele está se referindo a uma forma de revelação que você se enxerga, você olha uma figura, você contempla uma figura. No terceiro, uma revelação divina, chamada Tizaion, que é 2 Samuel. 2 Samuel 7, 17, a Bíblia diz que falou Natã a Davi, dizendo assim, ó, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Ali era uma revelação divina. Um cara chega e fala, eu tenho uma revelação, vou contar para você essa visão. Aí tem optasia, que é visão, vista, aparição que se manifesta a alguém adormecido ou acordado. Eu tive uma experiência única na minha vida de optasia. Eu e a Aline, mais um grupo, nós subimos o Pico do Paraná e era 7 horas de subida. Chegamos lá em cima por volta de 6 horas da tarde, na ingenuidade da moçada de 20 anos, todo mundo, cada um com sua lanterna e tal. E, vamos pegar o pôr do sol aqui, né? O pôr, quando ele desce. Né? E aí, quando todo mundo lá em cima, tirando foto, e tal. De repente, o sol se pôs. E aí, o que acontece quando isso acontece? E imagine você no cume mais alto do sul do país. E acaba a luz. Você andou 7 horas, como é que você faz para encontrar o caminho? O que cada um fez? Tirou a sua lanterninha. Só que a gente esqueceu que bateria não dura 7 horas. Eu lembro que deu meia hora, começou a apagar. Apagou a primeira. Aí apagou a segunda, daí o último ia lá na frente. Aí quando o último tinha lanterna, tava todo mundo andando assim, ó, de mão dada. Descendo o pico e falando, meu Deus, e agora? Mas chegou um momento que tinha só uma fresta, assim, uma passagem, dos dois lados era um precipício. Era um abismo. E eu lembro até hoje, quando eu olhei para o lado, eu olho, eu vejo uma luz que era do tamanho do horizonte. Era como se tivesse uma parede. E na hora a Aline grita, você viu ali? Você viu que tem um anjo aqui do lado? E quando a gente olhou, a gente viu o mesmo anjo do lado direito. Foi uma optasia. Eu lembro que nós descemos dali sem nenhum tipo de medo. Nós estávamos sem lanterna, estava escuro, tinha que dar maior pernada ainda. Só que nós percebemos, tem um anjo aqui. A gente não está sozinho, a gente está caminhando. Foi uma optasia. Nós podemos ter uma orama, que é uma visão divinamente concedida durante o êxtase ou durante um sono. Como que a gente chama isso aí? Um orama a gente chama de sonho. Popularmente conhecido como sonho. Você sabia que o sonho é uma manifestação do divino na sua vida? Sabe por quê? Por causa que o seu espírito não dorme. O seu corpo dorme, a sua alma ela descansa, mas o seu espírito nunca dorme. Por isso, aos seus ele dá enquanto? Porque o teu espírito continua ali, ó, vivinho da Silva. Cara, orama, um sonho é mais do que apenas uma coisa que você viu, uma impressão. O último orama que eu tive, eu estava em Caiobá, na Ponta da Pedra, no Yacht Club, e quando eu estava na Ponta da Pedra, era um sonho que eu vivia. Um tsunami se levantou do tamanho de um prédio, mais ou menos 15 andares, e quanto mais ele recuava, mais ele subia. E de repente, o povo que estava na praia começou a gritar, veio angústia, veio caos, eles corriam mata dentro, para quem conhece ali Caiobá, eles corriam para dentro daquele matagal ali que tem uma subidinha. Só que o que chamava atenção, que o caos veio da água para fora, mas a alegria tomou quem estava da água para dentro. E as pessoas, elas desciam assim, o tsunami, tinha milhares e milhares de surfistas, como se eles tivessem tudo, tipo dia de onda para todo mundo, entendeu? E um gritava para o outro gritava assim, dale, e tal. E essa palavra, ela foi chave hoje no que a gente chama de Ink My City. E a palavra que veio para nós, através de outro irmão, foi que quem está na onda vai deleitar, quem está fora da onda vai gritar desesperado, vai se angustiar, vai ficar temeroso. O que eles estão fazendo? O que é isso que está vindo sobre o mundo? E você sabe que o mundo já está passando por isso, a religião já está desesperada, falando, quem que são esses caras aí?
Aí eles chamam falso profeta, eles chamam de um monte de coisa. Só que no fundo, eles estão dizendo assim, ei, a gente também quer estar dentro da água. Mas então saia daí, né? Entre para dentro da água. O eido é uma maneira de ver, perceber com os olhos, perceber por alguns dos sentidos. O orasis é ver com os olhos, com a mente e perceber, ver com os olhos e ver com a mente. Pô, eu tive uma visão. Aí você fica pensando assim, cara, esse cara está de migué, eu estou aqui junto com ele, do lado dele, não vi nada. Porque visão é ver com a mente. Existem pensamentos que Deus coloca no seu coração, que são pensamentos que é uma visão na sua mente. Eu quero te dizer, não despreze isso. É uma visão de Deus para a sua vida. Portanto, visão não é uma coisa que eu apenas enxergo, mas essencialmente uma coisa que eu entendo, eu concluo, eu acabo sabendo, eu acabo conhecendo. Não se preocupe com o que você viu, se preocupe com o que isso está dizendo para a sua vida. Visão impacta diretamente a minha ignorância. Visão é aquela coisa que você ouviu, você viu com a mente e agora eu sei. Agora eu sei. Você teve uma visão. Hoje nós temos receio de orar e chegar assim, meu irmão, eu tive uma visão com você, essa visão é assim, assim, assim. Mas você tem essa visão. Quando nós oramos uns pelos outros, nós temos visões. A Bíblia diz que nos últimos dias, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão sonhos, fala de visão. Os jovens terão visão, fala de visão. Até os servos dos servos das filhas profetizarão, fala de visão. A visão não é mais estrita a um sacerdote, a visão não é estrita a um líder, a visão ela é para você. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito que traz toda a visão sobre a sua vida. Por isso, abra os olhos do seu entendimento. Começa a ver mais do que apenas enxergar. Começa a ouvir mais do que apenas escutar. Começa a dar bola para aquilo que você pensa, porque o que você pensa, se a religião diz que o que nós pensamos é pecado, é porque o que nós pensamos vale muito. Quando a gente pensa algo, a gente consegue chegar, pô, pecado. Tá, então por que você não pensa o contrário? Meu, se eu pensei, esse pensamento vale muito, é vida, esse pensamento é sucesso, esse pensamento é avanço. Ah, não, mas foi só meu pensamento. Cara, o que é só o teu pensamento? Teu pensamento é muita coisa. Pobre é aquele que não tem uma visão. Pobre não é quem não tem dinheiro, é quem não tem visão. Cada um tem uma visão única, específica, peculiar. Comece a pôr para fora essa visão, comece a falar para os seus pais. Chega hoje para sua mãe e fala, mãe, essa semana eu tive uma visão com você. Que visão, filha? Aí você fala, qual que você quer saber? Orama, optasia? Não, então tá bom, fala só a visão. Porque não interessa o como, interessa o que você entendeu dessa visão. Segundo, de que adianta ter toda a visão quando eu chego para pular? E aí me falta o quê? Coragem. Meu irmão, de nada adianta você ter uma mega visão se você não tem coragem. Coragem fala de Josué. Josué 1,9 diz, não te mandei eu, Josué. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Você acha que Deus estava sugerindo uma coisa para Josué? Não. Josué, não te mandei, brother. Eu não falei para você? E nessa manhã Deus ele está dizendo assim, ei, Pedro, não te mandei eu. Guilherme, não te mandei eu. Michel, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Deus nunca vai pedir de você uma coisa que você não tem. Nós estamos dentro dessa sala com as pessoas mais corajosas que existem nessa cidade. Você tem uma coragem em você, talvez você não sabe disso e eu estou aqui para te dizer nessa manhã. Existe uma coragem em você que você não conhece. A coragem é que você estará disposto a dar sua vida pelos seus amigos. Foi essa coragem que Jesus tinha antes da cruz e que homem nenhum tinha. Mas depois da cruz, quando eu recebi a natureza de Cristo, quando eu tenho uma vida em glória, sabe qual que é uma das evidências disso? Que eu tenho coragem. Tenho coragem de um embate, eu tenho coragem de chegar num plenário, eu tenho coragem de chegar na frente de um trânsito, eu tenho coragem de chegar numa fila de banco e abrir minha boca, eu tenho coragem de xingar o gerente e falar, meu irmão, ou você faz direito o seu trabalho, ou você recebe um treinamento, está aqui meu cartão. Coragem! É coragem. Coragem é você ter cueca para olhar nos olhos de quem você está falando. As pessoas não têm essa coragem.
Por isso falam por trás. Coragem. Nossa, Calvo, você é muito corajoso. E penso que é da minha personalidade. Não, isso é da palavra. Existe em você uma coragem. Sua natureza é corajosa. Ser forte e corajoso é natureza de uma fé audaciosa. Uma fé audaciosa como nos tempos de Babel. Se sabemos quem somos, poderemos fazer o que quisermos por causa de quem somos. Você pensa que ter 100 igrejas no cinema é muito? Quando a gente pensou em ter 10 numa cidade, Deus nos surpreendeu com 100 num país. E eu sei que nós nem vamos chegar a 100 num país. Antes disso, a gente já vai estar em algum outro continente. Antes de ter 100 no país. Porque existe uma visão. Existe uma ousadia. Existe uma coragem. E essa coragem pode terminar em morte. Porque a religião, tudo que ela não domina, ela persegue. Várias igrejas da história, impérios, matavam pessoas por causa da religião. Você pode ser o próximo. A Torre de Babel, para dizer que eu não usei nenhum versículo, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disse, alguém teve uma ideia de Jerico, mas essa ideia de Jerico era uma visão. Alguém teve uma visão. Ei, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Cara, grandes porcarias chegar até o céu. Era menor do que Empire State, com certeza. Eles não tinham avião. Hoje a gente chega e fica andando lá no céu. O problema não era o céu. Deus, ele devia olhar e falar: coitado desses ignorantes, porque o céu não tem top. Você não tem como tocar o céu. Você pode construir. Só que existia ali por trás dessa visão uma intenção. Cujo top chegue aos céus e nos tornemos célebre. E o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Existia por trás um sentimento de domínio e um sentimento de poder. Nós queremos tornar o nosso nome célebre e não ser espalhado por toda a terra. Queremos ser a igreja no cinema, obrigatoriamente em todas as cidades. Mas quem disse? Sabe esse domínio? Não, todo mundo aqui tem que ser igual. Se a igreja do cinema de Curitiba é igual, lá no Japão vai ter que ser igual, a gente faz aqui. Bobagem. Isso se chama denominação. Torre de Babel. Quando você impõe algo querendo dominar o mundo, Deus não criou a gente para dominar o mundo, Deus criou a gente para servir ao mundo. Deus criou a gente para sujeitar a criação, não dominar ninguém. E aí o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. E ali nós descobrimos que nasceu a cultura. Cultura foi fruto de uma frustração do plano. Deus vem e frustra um plano. A consequência disso era o quê? Culturas. Até aquele dia o povo era um só e tinha um só sentimento. Aí vem Jesus e ele pega, assim como Pedro arranca a orelha do centurião, Jesus vem e coloca a orelha. Assim como a Torre de Babel, Deus vem e divide em subculturas. Deus pega todas as culturas, Jesus pega todas as culturas e coloca todas de volta. E diz assim: temos que ser um para que o mundo creia. Meu irmão, você não tem uma cultura diferente de outro crente. Nós somos uma nação celestial. Quando a gente vai para outros países, entenda que aquele país ali não é outra cultura. Existe a cultura, se você olhar da perspectiva terrena, mundana. E a gente se orienta por isso. Não, mas se você tem uma cultura celestial, saiba que onde você chegar, ali é a sua casa. Ali é a tua extensão, ali tem teus irmãos, ali é a mesma cultura. Eu não sou brasileiro quando eu visito meus amigos na Alemanha. Eu chego lá e sou quem eles são. Nós somos um. Temos o mesmo sentimento e temos a mesma natureza. Duas coisas para a sua coragem. Quando você quer ser corajoso, primeiro, entenda que você precisa ter o mesmo
sentimento. E em segundo lugar, a mesma natureza. E em terceiro lugar, competência. Você sabia que existem 2 meios para você prosperar no seu propósito? Você tem um propósito, certo? Agora que eu tenho uma visão, muitos têm uma visão, mas não têm coragem, certo? Aí a visão fica no vaso, fica na gaveta. Alguns têm visão e têm coragem. Só que quando eles colocam o plano em ação, o que acontece com eles? Fracassam, se frustram, quebram. E aí o cara fica temeroso. Porque de nada vale ter uma visão e ousadia se você não tiver competência para essa visão. Competência, primeiro, existe através de uma vida de preparo. 1 Pedro 1,13 diz, portanto, estejam preparados, com a mente preparada, prontas para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça. Coloque a esperança onde? Na igreja. Não. Coloque a confiança onde? No seu salário. Não. Coloque a confiança onde? Na estabilidade do país. Não. Coloque toda a sua esperança na graça que lhes foi dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Maus desejos, meus irmãos, é fruto de ignorância, não fruto de uma natureza que você pensa que você é mau. Você tem alguns maus desejos não porque você é ruim, não porque você é bandido. Você tem maus desejos porque você é ignorante. Eu tenho maus desejos porque eu tenho ignorância. Mas uma vez que eu tenho esperança na graça, que foi concedida através de Cristo, eu saio dessa ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos você também em tudo que fizerem. A nossa santidade se revela à medida que fazemos e como fazemos. Nossa santidade se revela não na medida que nós fazemos, mas como fazemos as coisas. Tiago 3,13 diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago 3 está dizendo assim, quem entre vós não é mais ignorante? Contrário de sábio e inteligente. Que mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Você sabia que a nossa sabedoria não se manifesta através do que nós sabemos? O que é um cara sábio? Logo as pessoas vão falar o quê? Sabe muito. Não, esse aí é inteligente. Sabe outra coisa. Sabedoria não fala daquilo que você sabe, sabedoria fala de como você faz qualquer coisa. Olha esse texto, ele diz assim, mas se alguém entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder, as suas obras. Nossa sabedoria, ela se manifesta pelo como eu faço as coisas. Em último lugar, contando com a incompetência dos outros. Você sabia que a incompetência das pessoas te leva a uma competência ainda maior? Eleva a sua competência? Existe só um mercado na cidade. Esse mercado é bom ou é ruim para a cidade? Só tem um. Agora, abre um do lado. 3 vezes mais estrutura. Qual é o melhor mercado da cidade? O segundo. O primeiro não mudou nada, mas até enquanto ele existia, era bom. Servia. Ninguém reclamava. Até que alguém mostrou que existe um outro mercado. Existia uma história onde um senhor, ele chega numa parábola dos talentos, ele dá 5.000 moedas para um, ele dá 2.000 moedas para outro, 1.000 moedas para o outro. Quando ele volta de viagem, quem tinha 5.000, investiu esse dinheiro e devolveu 10.000 moedas. Quem tinha 2.000 moedas, devolveu quantas mil moedas? 4.000 moedas. Dobrou de novo. Qual deles trabalhou mais? Os dois trabalharam no mesmo tanto. Deu 100% aqui, deu 100% aqui. Mas teve um deles que tinha 1.000 talentos de moedas, que ele guardou. Ele tentou ser prudente, agradar ao Senhor, falar, não vou nem perder isso aqui, porque se ele voltar, Deus o livre se eu não tiver moeda para devolver. Os 2 primeiros dobraram investimento e isso tornou sócio na empresa desse senhor. A Bíblia diz que o Senhor traz eles para a sociedade. Agora vocês são donos comigo.
Mas o terceiro, com medo, vai e guarda as moedas sendo incompetente. E o Senhor fala, cara, no mínimo no banco. Eu não queria que você tivesse trazido lucro de investimento, mas no mínimo lucro dos juros. Meu dinheiro ficou aqui guardado, por que você não pôs no banco? E o texto termina dizendo em Mateus 25, 28, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Mas a quem não tem, a quem não é competente, até o que ele tem vai ser tirado dele. Meu irmão, guarde isso, a incompetência dos outros é um dos principais meios que você poderá prosperar nos seus empreendimentos. Porque você não precisa fazer render mais e mais e mais, mas o reino de Deus funciona assim. O servo que foi fiel, ele confia ainda mais. Muitos de nós estão prosperando e vão prosperar frutos da incompetência daqueles outros. Parece injusto, não parece? Mas é assim que funciona. Jesus, ele traz uma lição. Existem igrejas hoje que vão crescer, sabe por quê? Por causa da incompetência daquelas outras. Muitas igrejas vão crescer fruto não da sua competência, mas fruto da incompetência dos outros, porque a quem não tem, a quem não faz direito, a quem não trabalha com uma competência, até o que tem vai ser tirado e vai dado a quem tem. Você terá em mais quantidades.